mais ou menos, porque é o seguinte, quem liderou o processo foi o Bukele. Então, é Bukele mais Congresso. A gente precisa retroceder um pouquinho na história e lembrar que a mudança política do Brasil começou com as jornadas de junho de 2013, com o povo desorientado, sem rumo. Quando saiu aquele resultado estranho da eleição de 2014, ali começou a grande desconfiança das caixinhas mágicas, o povo descobriu que era preciso remover o governo do PT. Começou ali o movimento do impeachment da Dilma Rousseff. Em 2016, a Dilma Rousseff foi apiada do poder e, na sequência, surge um Bolsonaro. E o Bolsonaro ele deu rumo político à mudança. Ele representou politicamente um movimento que era um movimento de cidadania, ainda sem um projeto de poder, foi convertido através da liderança do Bolsonaro num projeto de poder, de chegada à presidência da República. Bolsonaro chegou à presidência da República e até a aprovação da Lei da Liberdade Econômica, ele governou com o povo na rua. Saiu a reforma da Previdência, um troço absolutamente excepcional, com o povo na rua fazendo pressão para o Congresso, o povo pedindo reforma da Previdência. Saiu a Lei da Liberdade Econômica e começou a reação do sistema. Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e o STF. E desde lá, eles passaram para a ofensiva e nós passamos para a defensiva. Eles editaram dezenas, centenas de decisões no sentido de impedir o presidente Bolsonaro de governar. O presidente Bolsonaro precisou fazer aliança com o Centrão, chamou Ciro Nogueira, chamou Arthur Lira, chamou forças do Centrão, montou maioria parlamentar, impediu o impeachment, conseguiu terminar o mandato, mas deve ter sido, ao longo da nossa história, um dos governantes mais bloqueados nas suas tentativas de implementar as suas políticas públicas, e o resultado da eleição de 2022, a retirada de Lula da cadeia, a nomeação de Lula presidente, é parte dessa reação. Tudo isso eu estou dizendo para chamar atenção para vocês do que vamos ter pela frente, que é um pouco aquilo que o Pugina falou no bloco anterior aqui. Nós temos uma eleição pela frente. A mais ampla eleição geral que acontece de tempos em tempos no Brasil, porque dessa vez nós elegemos 2 senadores. Então, deputado estadual, deputado federal, senador 1, senador 2, governador e presidente. Então, é uma eleição que se presta para uma mudança estrutural de grande porte e isto deve estar apavorando a Suprema Corte. Eles devem estar muito tensos, porque todos os indicadores da conjuntura, não apenas as pesquisas, mostram que o tempo está passando e o Lula não está conseguindo recuperar a popularidade. Deve entrar capenga na eleição. Hoje eles têm, se fizer uma média dos institutos de pesquisa, cerca de 28% de apoio, que é o tamanho do petismo na sociedade brasileira. Lá na época do mensalão, Datafolha fez uma pesquisa, o Lula com 28%, é o piso do PT. Dali o Lula se recupera, se reelege, reelege a Dilma, e hoje o Lula está mais ou menos nesse patamar de 28%, que é suficiente para ele ir para o segundo turno. Mas no outro polo tem um cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro, com das críticas que possam fazer, ele é o maior líder que a direita brasileira já produziu, e no momento em que ele indicar quem é o candidato que ele apoia para 2026... este candidato estará no segundo turno e estará no segundo turno com uma chapa gigantesca de candidatos a deputado e senador já eleitos na carona. Essa questão da bancada parlamentar, especialmente da bancada do Senado, está no foco das atenções dos eleitores da direita brasileira. E os caras, vendo o Lula capenga, os caras que eu digo aqui, o establishment, os donos do poder, a Suprema Corte, não sabe o que fazer para resolver este problema.